Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui mais uma vez nosso amigo Caliban Calips, que tomará esta oportunidade para responder perguntas sobre o princípio das coisas. Caro amigo Caliban, seja bem-vindo. João, é um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Muito bem. Caliban, em nossas entrevistas passadas, falamos, entre outros assuntos, sobre Criador, criação, criatura. Gostaria de começar revisitando essa questão e perguntando se poderemos saber algo mais sobre o assunto ou se chegamos ao limiar do conhecimento acessível ao ser humano, como muitos dizem, por ser considerado um mistério insondável. Essa é uma pergunta interessante, porque eu me recordo, né, para tentar respondê-la, me recordo do tempo em que eu fiz catecismo católico, né? E eu era muito criança, né? Durante o curso que antigamente, né, o ensino fundamental se chamava curso primário, eu deveria estar no primeiro ano primário da escola, e tinha as aulas de catecismo, né? E uma das coisas que eu percebi já na minha infância é que determinadas perguntas eram proibidas. Você não poderia fazer uma determinada pergunta. Então você perguntava assim, como é que começou? Aí a resposta era, não vamos à frente, né? Vamos parar por aqui. Não podemos perguntar. E eu ficava, né, porque eu era bastante curioso, aquilo produzia um efeito contrário, né? Aí que eu queria saber exatamente, né? Uma das questões que me preocupou muito é a questão de como tudo começou, que acho que toda criança pergunta, né? Quem veio primeiro? Por que o mundo é assim? Né? Alguém fez esse mundo? Existe, né, uma coisa antes da vida, né, como a gente já estudou aqui, e a gente percebe que em todos os lugares, nas religiões, existem esses tabus, coisas que não podem ser perguntadas. E me lembro até de que se usou no catecismo, e eu tenho uma boa memória para algumas coisas e uma memória ruim para outras, né? Mas eu me recordo de que me foi dito que Santo Agostinho, ele estava tentando entender essas questões fundamentais, essas questões de princípios, e estava bastante preocupado, tentando entender sobre como é feito o universo, né? Deus existe, e ele estava tentando entender especificamente a questão da chamada Santíssima Trindade do catolicismo. E ele não conseguia entender. Ele estava, isso é uma lenda, acredito, né? Uma lenda bastante conhecida no meio católico. Estava um menino numa praia tentando colocar o mar dentro de uma conchinha. E o menino vinha, né, com a caneca, colocava na concha, né, voltava, não conseguia, e o Agostinho, né, teria visto isso, né? Eu acredito que isso é lenda mesmo, né? Não acredito que seja verídico, não.
E o menino, então, tentando fazer aquilo, não conseguia colocar o mar dentro da conchinha, e o Agostinho, então, fala para ele: meu filho, você não vê que você não vai conseguir colocar esse oceano dentro dessa conchinha? Aí o menino respondeu: nem você vai conseguir entender os mistérios da divindade. Então, o menino desapareceu, né? Ele era um anjo que teria aparecido para o Santo Agostinho. Então, não existe discurso, falando lá em linguagem atual, né? Um discurso mais lacrador, né? Não é isso? Chega, fechou, não vai à frente, não vou responder, não quero responder, não posso responder. E outras coisas que a gente observa também, outro tipo de comportamento, né, é com relação à política, religião, né, religião e futebol. Como é que é o ditado aqui na nossa terra, aqui no Brasil, né? Você não pode discutir sobre política, sobre religião e sobre futebol. Está interditada a discussão sobre esses temas. E eu pensei sempre assim, poxa, mas são as coisas mais interessantes para você conversar. Justamente você fazer o debate na religião, né? Você fazer a confrontação na política, né? E você brincar no futebol, né? Com as preferências de cada um. Então, essa sociedade em que essas coisas são proibidas é uma sociedade repressora. Você não poder questionar, não fazer nenhum tipo de indagação que seja embaraçosa é uma característica de uma sociedade de repressão. E toda sociedade ou todo conjunto ou grupo que usa a repressão como ferramenta existe e tem uma finalidade não muito secreta, que é de tentar impingir um discurso único. Todos aqueles que pretendem interditar as discussões, eles pretendem que a ideia deles próprios seja incontroversa. Que não se admita nenhum tipo de diferenciação de exame. Então, nós temos, na política, se nós permitirmos isso, nós vamos ter as ditaduras. Nas religiões, nós vamos ter o fundamentalismo. E no futebol, nós vamos ter a violência. Todas as vezes em que você, né, não puder imaginar, né, que o seu time possa ser pior do que o time do seu companheiro de trabalho, né? Então, nós estamos partindo, aí estamos no limiar da violência. Então, essas questões que você colocou, né? Será que nós não podemos falar sobre esse assunto? Eu lhe digo o seguinte: não apenas nós podemos, como devemos, como é obrigatório que nós discutamos sobre essas questões. Então é preciso que a gente mate o tigre de papel, né? Para que está nos assustando, né? E nós vamos lá e rasguemos esse tigre de papel e partamos para a busca das causas primárias. Sem isso, nós não conseguiremos avançar em coisa alguma. Não é só em filosofia, não é tão somente em teologia. A sociedade ela não conseguirá avançar em nada se não houver o debate, e o debate exaustivo. Quando a gente fala o debate exaustivo, né, é que sempre existe uma nova maneira de perguntar e uma nova maneira de responder.
Então, essa questão, se é um mistério que é interditado, é uma coisa que é medieval, né? Justamente nesses tempos em que a verdade era a verdade oficial, da qual não se podia fugir 1 milímetro sob pena de perseguição. Então, a história registrou aí, né? O Galileu tendo que negar que a Terra se movia. A história registra o fogueira para todos aqueles que possuem mediunidade. A história registra aí prisões, como foi o caso do Jan Hus, né? Lá na atual República Tcheca, né? Que morava lá, e foi obrigado a defender as suas ideias e teve como resultado, na defesa das suas ideias, a morte. Ele foi morto, né, pela igreja. E a discussão, nada obstante a morte de João Hus, o fato de Galileu ter sido forçado, o silêncio forçado de Galileu, a morte de todos os médiuns, né, na Idade Média, não conseguiu eliminar a astronomia, não conseguiu eliminar a mediunidade e não conseguiu obstar a marcha irrefreável da verdade. Nós podemos conceituar a verdade como sendo um carro, né, em altíssima velocidade. E nós não podemos ficar à frente desse carro ou nós seremos esmagados por ele. Bom, então, sempre gostei de perguntar, sempre gostei de me perguntar, já que era proibido perguntar, né, para a professorinha, eu perguntava para mim mesmo, né, e tentava responder, né? E sobre a criação, o processo da criação, é que é uma coisa assim que tentam colocar como algo completamente fora de você, uma coisa que esteja além do seu conhecimento. Justamente é essa a tendência, né, de tentar impedir o pensamento, é colocar, assim, ó, não é uma coisa que você não poderá entender. É algo que não tem como você entender. Por isso, você tem que ficar resignado nos seus conhecimentos, que eles são possíveis que você tenha, e aqueles outros lá, aquela porta está fechada definitivamente para a compreensão. E usam algumas frases, né? Tipo assim, ó, para Deus tudo é possível, né? Não vades além. Era assim quando o homem saiu aí, né? Explorando o universo, né? Nas décadas passadas, existia esse conceito. Ó, cuidado, né? Cuidado, não saia da Terra. Porque provavelmente, né, existia uma ameaça, né? Que a gente não sabia exatamente, né? Mas as pessoas diziam isso, né? É um absurdo o homem querer ir à Lua. Uma coisa que é banal hoje, não parecia realmente uma profanação. Uma coisa que era um crime que você estaria cometendo contra Deus, né? E essa coisa de colocar sempre a criação como algo inacessível ao pensamento humano promoveu, como a gente disse aí, as religiões dogmáticas, né? O dogma é essa pedra que é colocada sobre a sua cabeça e que te esmaga, né?
Você, então, não consegue retirar aquela pedra porque tem alguém sentado em cima dela e você não tem força para lutar contra ela. Só lhe cabendo, então, a aceitação, né? E na aceitação existe uma coisa chamada ressentimento. Quando você aceita, mas não compreende, você fica ressentido. O que aconteceu com a ciência? A ciência teve, durante esses períodos, né, de domínio da Igreja Católica, ela teve que aceitar. Então, a ciência, ela existia dentro da Igreja, ela tentava existir dentro da Igreja, dentro dos moldes do pensamento da Igreja. E o que acontece com isso? Acontecem os subterfúgios, acontecem as traições, frutos desse ressentimento, de ser lhe impingido um modelo ao qual você tem que amoldar todas as coisas. O que acontece com uma panela de pressão? Ao dia em que esta pressão ela é liberada. É bom, e foi bom o que aconteceu na humanidade? Não. Pois produziu-se uma força de sentido contrário, uma outra força negadora também, mas fruto desse ressentimento, né? Então a gente que tem filhos, né? Tem filhos, a gente tem que sempre saber, aqueles que não têm, que um dia serão pais, né? Tem que saber que você não pode obrigar o seu filho. Você tem que convencê-lo. É diferente, tá? O convencimento é uma coisa mútua. A obrigação é uma coisa unilateral, né? Então vamos lá à questão aí da criação, né? Há um Criador? Acho que a gente, né, já falou sobre isso, poderemos voltar a falar. Nos parece bastante óbvio que as coisas não tenham sido feitas por si mesmas, né? Nos parece bastante evidente que esse ser, ele é único, é outra coisa que nós não podemos duvidar. O fracionamento do seu poder, ele só poderia ocorrer, nós dissemos, se houvesse completa harmonia entre as partes que dividiriam as atribuições na criação, né? Uma questão que nós podemos dizer é o seguinte, né? Aí foi dito aí, né? Alguém disse, né? Que no princípio o mundo, né? A Terra era vazia e nua, né? Que não tinha forma. Inclusive está isso no Gênesis, né? No Gênesis de Moisés fala, não tinha forma, era informe. O fato é que numa determinada parte desse fenômeno da criação, as coisas existiram como nós as conhecemos hoje. Se houve alguma coisa antes da criação, e nós vamos falar assim, criação como criação original. O que é criação original? Vamos remontar, né, pelo pensamento ao início, né, ao princípio, né? Vamos imaginar, então, o Criador Todo-Poderoso. E o que nós constatamos no universo? A existência de outros entes diferenciados do Criador, e são as criaturas. De onde? De que lugar provieram as criaturas? É uma questão filosófica, teológica, bastante crucial para nós, né?
Na Terra, quando nós criamos alguma coisa, vamos imaginar um artista, né? Ele e sua obra, sua escultura, ou um pintor, né, com seu quadro. A obra, ela está do lado de fora do autor, não é verdade? Está do lado de fora. Ele manipula, né, do mundo onde está, que é o mundo da realidade, para aquele mundo da forma, onde ele faz as intervenções e cria aquela imitação da realidade, que a arte é isso, né? A arte é a imitação da realidade. Eu faço uma estátua, né, que se pareça com uma pessoa ou com uma coisa e tudo, né? Nesse caso, esse processo de criação, nós vamos chamar esse processo de criação, uma criação exógena, está fora do ser. A pessoa consegue, né, colocar fora dele a manifestação do seu pensamento, e então nós podemos dizer que antes nada existia naquele lugar onde a obra passa a existir. Mas se nós raciocinarmos, como é que nós acabamos de dizer, né, onde o nada existia e passou a existir, né, esse tipo de criação é a criação que nós conseguimos entender. De que uma coisa não existia e que passou a existir. Como se isso fosse possível. E eu estou aqui colocando a impossibilidade de que isso seja verdadeiro. Se o nada existe, isto é possível. Se o nada existisse um dia, tivesse existido há algum tempo, seria possível que eu, manipulando esse nada, eu transformasse esse nada em algo. Porém, dentro de um dos atributos que a teologia, né, destina à força criadora, está a onipresença. Ou seja, ele estaria, e tem que estar, né, presente em todos os lugares. Não há possibilidade de que existisse um lugar vazio onde a força criadora não estivesse. Dessa forma, nos parece também óbvio, embora para muitas pessoas isso não pareça, de que fora de Deus o nada existe, sim. Fora de Deus existe o nada. E vamos falar essa frase invertidas, né? Que é: o nada não existe, né? Dentro de Deus. Então não é possível a existência do nada, embora exista essa ideia fixa, né, de que exista esse não existir, não é verdade? O nada não é isso, é o não existir, ele não existe, né? Mesmo para você falar sobre ele, você tem que imaginar alguma coisa. E esse nada que é nada absoluto, você teoricamente não podia nem imaginá-lo, uma vez que ele não existe. Ele não poderia estar nem na sua imaginação. Então, um desses absurdos teológicos é a existência de o nada. Se o Deus, né, a força criadora, ele é infinitamente presente em todo o universo,
todo o universo deverá obrigatória e necessariamente estar contido em Deus. Então nós não poderíamos jamais imaginar que esse Deus criasse do nada uma coisa que estaria, né, obrigatoriamente fora de si, fora de Deus. Se pudesse existir essa coisa fora de Deus, ele não mais seria Deus. Que existiria um espaço fosse expressão, né? Existiria algo vazio fora dele, ainda que vazio, mas existiria a não existência. Olha que absurdo que nós estamos falando. E não nos damos conta, né? Existiria a existência da não existência fora de Deus. E Deus, então, iria nesse quadro, né, que é o quadro do não existir, e ali criaria os espíritos. E salta aos olhos a absurdidade desses conceitos. Então, esse tipo de criação que nós nos acostumamos, que é do artista e da obra separados, a criação exógena, ela não pode se aplicar quando nós estudamos sobre a natureza divina. A natureza da criação, ela deverá ser obrigatoriamente, para ser verdadeira, obrigatoriamente endógena. Ou seja, os espíritos, eles não poderiam nunca ter saído fora de Deus, que isso é um absurdo, mas necessária e obrigatoriamente de Deus. Não tem outro jeito. Então a criatura, para existir, é a criatura que nós falamos espírito, né? Mas isso é uma coisa abrangente, nós não estamos falando propriamente do homem. Estamos falando do pensamento. Essa criatura só poderia ter vindo das entranhas, para usar uma expressão, né, bem intestinal aí, né? Intestino quer dizer uma coisa interior, não é isso? A palavra intestino, né? A criatura só poderia ter vindo das entranhas da força criadora. Já que nada poderia ter vindo de fora, uma vez que fora dele nada há, porque o nada há, né? Nada há fora dele, ou não existe, né? Então, o processo de gestação, ele é um processo de gestação original. Eu estou usando propositalmente esta palavra, né? No lugar da palavra criação, vamos substituir pelo processo de gestação original. E onde que está esse processo de gestação? Nós podemos observar ao lado de nós. Eu, particularmente, tive o que se chama de um pequeno processo de conhecimento, um insight de iluminação, há muitos anos atrás, na varanda da minha casa. Em frente à minha casa, tinha, hoje não tem mais, uma árvore bastante frondosa, com muitas, né, muita folhagem, com muitas favas, né? Eu não sei o nome da árvore, mas cada uma tinha aqueles dezenas de sementes, né? E eu estava olhando pela janela e, de repente, observei a árvore, um fruto caindo ao chão, né? Os pássaros em torno daquela árvore. E eu, observando, vi o processo da gestação. Estavam ali as sementes, né? E os frutos, né? Dentro da árvore. Seriam outras árvores, se caíssem na terra fértil.
Se fossem tratados, cada uma daquelas sementes ali, que são infindáveis ao longo da vida daquele ser, e aquela semente não era uma árvore. A árvore continuava lá, de pé. E aquilo ali me chamou a atenção. E eu então entendi que a criação só pode ser um processo de gestação. Nós olharmos para o mundo animal, nós vamos ver da mesma forma. Nós vamos ver aí, né, o ser, ele nascendo, né, nas entranhas da sua mãe. E a sua mãe vai produzir, né, de acordo com a natureza, um outro ser vivo que vem de si, mas não é ele. É muito interessante isso, né? Onde está, então, a resposta? O Cristo nos falou certa vez. O reino de Deus está dentro de vós. Essa palavra dentro, né? Hoje me faz um sentido muito maior do que fazia no passado. Então, na conceituação que nós temos, né, é de que os espíritos, eles foram gestados das entranhas do Criador, num processo de criação endógeno, endos, de dentro. Endos é do grego, né? Esse processo interior é o processo de formação das potências inteligentes do universo que vão beber na fonte original da vida, que é o Criador. Nele nos movemos, nele temos a nossa vida. O espírito André Luiz se utiliza de uma imagem muito interessante na abertura do livro Evolução em Dois Mundos, obra que foi psicografada pelo médium espírita Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz: na substância divina vibram a vida, os sóis e tudo que existe. Na substância do próprio Criador, onde os grandes arquitetos divinos trabalham intimamente junto a essa força excepcional, essa força divina. Sóis, galáxias, mundos são gestados nessa substância impressionante. Então é esse o que Jesus talvez quis nos dizer, que nós somos deuses. Nós temos um Pai. Esse Pai que nós possuímos é o saber de todos os saberes. É a luz de todas as luzes. É a luz do princípio. No princípio era a luz. Dele nós viemos. E nós viemos dele como uma mãe gera o seu filho. E a mãe fica atormentada por gerar o seu filho. Assim Deus nos gerou para a felicidade, o bem e o amor. É assim que nós conceituamos, João,
o processo da criação. Está do nosso lado. Sempre esteve do nosso lado. Nunca deixou de estar. A verdade está conosco, ao nosso redor. Nós precisamos apenas de estender os nossos dedos para tocar. Se nós observarmos a vida em todas as suas dimensões, em todas as suas manifestações, se o nosso coração não estiver endurecido pela negatividade, veremos Deus a cada passo. Veremos Deus sorrindo atrás da porta. Porque não há lugar. Não há lugar onde Ele não esteja. Perdoem meus amigos aí, porque as emoções, ao comentar sobre essa força, que é o nosso Pai, tomaram a conchinha, né? E um pouco do infinito oceano penetrou na pequena concha de minha alma pequenina. Bem, você falou muita coisa que eu particularmente nunca havia pensado, pelo menos não por esse ângulo, né? O que me surpreende, Caliban, confissão minha aqui, é a concatenação lógica dos seus argumentos. De qualquer forma, te pergunto aqui, né? O que nos garante que a criação tenha ocorrido dessa forma e não de qualquer outra, como, por exemplo, pelas propostas por tantas e diversas teorias filosóficas, científicas, religiosas, mitológicas, etc.? Bom, como eu disse de outras vezes, nada garante, né? Não existe essa garantia. O que nós observamos é que as coisas são assim, e não de modo diverso. Se elas poderiam, eventualmente, terem sido diferentes, ou seja, se não existisse esse processo de criação que nós preferimos chamar de processo de gestação, nós gostaríamos que nos mostrassem em que parte do universo existente esse modelo diferenciado se manifesta. Porque em todos os lados e em todas as partes, em qualquer lugar, nós observamos a mesma coisa. Não é diferente. Então, se existe um modelo diferente, esse modelo aparentemente não foi apresentado no universo. Se nós observamos a natureza, vamos falar aqui da natureza terrestre, isso que nós falamos é verdadeiro. Existirão modos diferentes da manifestação da vida em outros mundos? Por enquanto, nós não sabemos. O que nós falamos se concerne ao que podemos observar no mundo visível e mesmo em algumas conceituações além do nosso mundo. Então, esse processo de que nós dizemos aí que Deus criou os espíritos num processo de gestação endógena, né? Se existia uma outra maneira, só ele sabe. Aí nós vamos dar essa resposta também, tá? Bastante lacradora também, tá? Não sabemos, só Deus é que poderia saber se existia uma outra maneira de criar-se os espíritos, né? Se essa maneira existe ou existiu algum dia, ele não a utilizou. Deveria ter outro jeito? Acredito, né? Isso eu estou respondendo para contentar os discordantes. Embora
nós não pensemos dessa forma e nós fundamentemos essa nossa crença de uma forma bastante forte, né? Então nós dizemos que Deus, ele dá de si mesmo e que o processo de criação é um processo de gestação, é um processo de altruísmo, de doação máximo. Não existe nada maior do que dar tudo que você tem para os outros. Esse altruísmo máximo, então, o Criador, que é a vida, ele doa de si mesmo de forma integral para a obra criada. E, ao mesmo tempo, né, e a gente está falando palavras aqui, vocês me perdoem, né, esse tempo, lugar, espaço, né, que é o que nós temos como formas relativas de conceituação. Esse altruísmo máximo, então, é a doação da sua própria essência. A vida que ele a doa para todos os entes, para todos os pensamentos, que são essas sementes, semelhantes a ele, mas não são ele. É aquele fruto que não é a árvore, mas vem da árvore. É aquela criança que não é a mãe, mas vem das entranhas da mãe. A criação, sendo um ato de amor e sendo um ato de total doação, que amor é total doação. É uma doação da sua própria natureza, com o potencial de todos os seus atributos. Os entes criados, eles são sábios e podem ser muito sábios, obviamente, nunca poderão ser tão sábios quanto a força criadora. Mas as suas noções de infinitude estarão registradas no seu ser, na sua substância, nessa substância divina, que é de natureza indestrutível. Porque Deus é vida e nele não existe o nada que é a morte. Não existe morte em Deus, Deus é vida. Então a vida, ela é a grande vencedora no universo. Então, se existir um dia uma outra maneira, né? Vamos imaginar, Deus estava sozinho, né, na infinitude do seu infinito e da sua eternidade, e ele entendeu que deveria ser diferente. Será que ele houve esse dia em que ele estivesse só? Né? Será que houve esse momento, né, vamos chamar assim, né, momento em que ele estivesse só? Ou sempre foi assim? Ou o seu aspecto, né, se revela na obra criada com as inteligências que pulsam no seu seio infinito? Isso realmente nós não temos como saber, porque extrapola o momento da nossa criação. Isso nós jamais poderemos saber de fato, e de fato só o Criador sabe, se houve esse momento em que ele decidiu dessa forma. E aí realmente eu vou ficar devendo, né? Poderia ser de outro jeito. Eu estou vendo o jeito que existe do meu lado, observando o processo, né, da gestação humana, da gestação animal, da gestação vegetal e até da gestação mineral. Dentro, né, o filho, né, ele terá sempre os aspectos do seu pai, da sua força criadora, né?
É obrigatório, entretanto, para que esse ente viva e continue vivo, né? Que ele não introduza a perturbação dentro da lei existente. E qual é essa lei? Nós já falamos sobre isso, vamos repisar, andar sobre os nossos próprios passos, voltar e repetir, que é assim que a gente assimila, né? A gente lê, estuda, medita, depois volta e testa os nossos passos, testando cada um dos nossos pensamentos. Nós dissemos lá para trás que a lei é a lei do bem, que a lei é a lei de amor. Nós estamos dizendo hoje que a gestação é amor, que é a doação máxima, que é o altruísmo máximo, que é o amor máximo, como já decifraram alguns filósofos, né? Deus é amor, né? O amor é Deus, na doutrina socrática, né? O amor é um Deus poderoso, né? O filho, ele deve a seu pai a obediência à lei. Essa lei que não é uma obrigação cansativa, não é uma obrigação impositiva, não é uma lei de servidão, de escravidão, como costumam ser as leis no nosso mundo. As leis do nosso mundo nos humilham, as leis do nosso mundo nos diminuem, nos magoam muitas vezes, nos tornam escravos, por isso que ninguém gosta, na maioria das vezes, de obedecer. Mas a lei divina é uma lei diferente. O jugo da lei divina é um jugo suave, não é um jugo forçado. O amor é uma lei que deve ser seguido voluntariamente, por escolha e não por imposição. Por isso que o ser criado derivado desse amor de todos os amores, ele não pode nunca ser tratado como um servo, como um escravo, porque ele é um filho. Ele é filho do amor divino. E a maior demonstração desse amor divino do Pai, e vamos lembrar, vamos esquecer do Pai original, nosso Pai que é Deus, para falar dos nossos pais, né? Lembrando a parábola do filho pródigo. Viviam em harmonia junto a seu pai. Aquele filho que tinha a herança divina das propriedades e dos dons do seu pai, mas pediu a sua herança e saiu pelo mundo. E se esqueceu até de que era filho. E pensou um dia, enquanto comia a comida dos porcos: meu pai tem jornaleiros que vivem melhor do que eu. Então, na demonstração do amor divino, a maior renúncia que um pai pode ter aqui na Terra, como disse, esqueçamos-nos por um pouco do nosso pai original. Um pai concede o máximo do seu amor quando ele dá liberdade para o seu filho. E não quando tira, mas quando concede. Vou lembrar para vocês, né, de uma música do compositor Cartola, da Mangueira. Pouca gente sabe, mas Cartola tinha uma filha, né, que enveredou para a prostituição. E enveredou voluntariamente.
E a música de Cartola dizia assim: a vida é um moinho, né? Que você não sabe, né? O que vão trazer os seus sonhos tão mesquinhos, tão pequenos. Preste atenção, querida. Vocês imaginaram a dor desse pai ao conceder total liberdade para a filha do seu amor? Então Deus não nos impõe a lei, Ele nos convida ao cumprimento da lei, porque esse convite é um convite para a felicidade. Ele poderia nos obrigar, mas aí nós não iríamos aprender, não é verdade? Então, aqueles que acham que Deus teria criado seres perfeitos nesse sentido, né? Seres que não erram, né? Nessa conceituação, eles não sabem o que eles estão falando. É claro e óbvio, pelo menos para mim, né, que a liberdade é essa coisa que veio de fábrica. Foi dado para ele, para o espírito criado, né? O sistema, então, é um sistema perfeito. O ser é criado livre, e só na liberdade é que existe vida. Só na liberdade. Nós só conseguiremos ficar livres quando nós entendermos onde reside a nossa vida. Nós um dia conheceremos a verdade. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32, se não me engano. Se não for 32, é 23, vocês me perdoem, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar da ilusão de que existe possibilidade de vida fora de Deus. Mas, um dia, no exercício dessa liberdade, algo aconteceu na casa do Pai. Algo aconteceu. Alguém, ou alguns, poucos ou muitos, não importa, introduziram a perturbação nessa obra maravilhosamente perfeita. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar para frente. Muito bem. Terminamos assim o nosso programa de hoje. Agradecemos profusamente os nossos queridos ouvintes pela audiência e mais profundamente ainda ao nosso caríssimo amigo Caliban Calites pela dedicação a este programa. Muito obrigado, Caliban. Eu que, mais uma vez, me considero beneficiado, auxiliado, ajudado, sustentado, amparado. É como eu me sinto, né? Que a minha palavra, ela não me pertence. Apenas pertence aos grandes pensadores que doaram as suas vidas para que nós pensássemos um pouco mais próximo da realidade. Muito obrigado, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!